e resolvi trazer esse conteúdo aqui para vocês, que é mostrar aí, ou pelo menos falar, 10 fatos muito interessantes sobre o James Webb. O primeiro fato que eu queria falar para vocês é que muita gente deve perguntar de onde que vem esse nome, né? James Webb. James Webb foi o segundo administrador da história da NASA. Quando a NASA foi fundada lá em 1958, o James Webb foi o seu segundo administrador, e além dele ter sido administrador da NASA, ele também foi líder aí de vários projetos espaciais, um cara aí que contribuiu muito para divulgação e para proliferação da ciência espacial no mundo, principalmente nos Estados Unidos, e a NASA resolveu homenagear o James Webb, dando o nome dele ao telescópio, lembrando que o Hubble tem esse nome pelo fato de ter sido dado em homenagem ao Edwin Hubble, um grande astrônomo aí que descobriu várias coisas interessantes, principalmente entre elas o desvio para o vermelho, fez todo um catálogo de classificação de galáxias, ou seja, a NASA aí homenageando essas figuras notórias da astronomia. O fato número 2, algo que sempre pergunto também, qual que é o tamanho do James Webb, né? Então ele, se você pegar ele de altura, ele é equivalente a um prédio de 3 andares, e de área, sim, ele é do tamanho de uma quadra de tênis. Esse aí, basicamente, é o tamanho do James Webb. Com esse tamanho todo, o James Webb será o maior telescópio espacial já lançado por qualquer agência, qualquer pessoa, qualquer entidade que tenha colocado algo no espaço. O James Webb será o maior telescópio espacial que já estará no espaço, pelo menos até a época que ele estiver. Depois pode ser que surjam outros maiores. O fato número 3, também muita gente pergunta, né? Comparações entre o James Webb e o Hubble. É meio difícil de fazer essas comparações, daqui a pouco vocês vão entender melhor, porque o James Webb ele vai operar basicamente no infravermelho. O Hubble ele opera no óptico também, e opera no infravermelho médio e próximo. O James Webb não, ele irá operar no infravermelho, até no infravermelho distante, que os astrônomos chamam. Mas, se você fizer uma comparação olhando o mesmo objeto, nas mesmas condições, o James Webb é cerca de 100 vezes mais poderoso que o telescópio espacial Hubble. Outra coisa que muita gente fala é que o James Webb será o sucessor do Hubble. Isso aí, óbvio que é verdade, mas até um determinado momento, pelo menos até 2021, ele vai ser um complemento do Hubble. Então o Hubble vai estar lá trabalhando, ele vai complementar estudos que o Hubble fizer, e a partir de 2021, aí sim, ele será o sucessor do telescópio espacial Hubble. Com essas dimensões que eu falei aí para você do James Webb, ele é tão grande, que para ele poder ser lançado no espaço, toda uma tecnologia precisou ser desenvolvida para que ele caiba na coifa, ali no nariz do foguete que vai lançar ele. O nariz do foguete tem 5 metros de largura, e para ele poder caber ali, ele vai ser todo dobrado. E quando ele chegar no espaço, lá no espaço ele vai ser desdobrado. E aí ele vai começar toda a operação. Então existe toda uma tecnologia envolvida para poder dobrar ele e ele caber ali no nariz do foguete que vai fazer o seu lançamento. Uma coisa que chama atenção, que todo mundo já deve ter visto, os espelhos do James Webb. Os espelhos do James Webb são dourados, e são dourados de verdade, porque eles são cobertos por uma fina camada de ouro. Essa camada aí tem cerca de 1000 átomos de espessura, e tudo isso foi devidamente calculado e estudado para otimizar a refletividade no infravermelho. O ouro é um material que tem uma refletividade muito boa no infravermelho, e que é basicamente aí o comprimento de onda na qual o James Webb irá operar. Outra pergunta que sempre fazem, aí é o fato número 6 aqui dessa pequena lista, é quando, onde, como que o James Webb vai ser lançado. O James Webb, os planos são que ele será lançado da Guiana Francesa. Lançar ele da Guiana tem um fator importante, porque é ali perto do Equador. Perto do Equador tem toda a facilidade de você lançar um foguete, e para isso ele vai ganhar um empurrão extra na hora do lançamento. E esse empurrão vai ser muito importante. Aí eu já emendo com o fato número 7 dessa lista, que também é uma pergunta que muita gente faz, é aonde o James Webb vai ficar. O telescópio espacial Hubble está aí a aproximadamente 400 quilômetros de altura da Terra. O James Webb não, o James Webb vai ficar muito longe, vai ficar a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, num ponto específico dessa órbita toda, chamado de ponto de Lagrange L2. Isso é um ponto ali de equilíbrio, onde o telescópio está com as forças gravitacionais, digamos assim, entre o Sol e a Terra equilibradas. Isso é muito importante para operar no infravermelho, ele precisa estar muito frio.
e a temperatura operacional dele nesse ponto vai ser de menos 234 graus Celsius. Como eu já falei, o James Webb vai operar basicamente no infravermelho. A missão principal dele é observar as primeiras galáxias do universo, lá 13,5, 13,6 bilhões de anos-luz de distância. Além disso, ele vai estudar a atmosfera de exoplanetas, principalmente alguns exoplanetas que o Hubble está selecionando, e vai tentar responder questões importantes da astronomia, como questões sobre a matéria escura, energia escura e outros grandes mistérios que a gente tem por aí. O fato número 9 é que o seu escudo de calor, esse escudo de calor dele é que tem, digamos assim, a dimensão de uma quadra de tênis. Esse escudo de calor, pelo fato dele ter que operar no infravermelho a baixíssimas temperaturas, esse escudo de calor tem um fator de proteção solar equivalente a 1 milhão. Então, quando você vai na praia, você passa o seu protetor solar com fator de proteção 50, o do James Webb é 1 milhão. E o último fato, óbvio, o James Webb não é uma coisa feita sozinha, por um país só, por uma agência só. Ele é uma parceria internacional entre a NASA, Agência Espacial Americana, a ESA, Agência Espacial Europeia, e a Agência Espacial Canadense. Uma vez que ele estiver no espaço, astrônomos aí do mundo inteiro submetendo projetos, da mesma maneira que acontece com o Hubble, poderão usar toda a tecnologia do James Webb aí para desvendar os grandes mistérios do universo.